Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Prever FM 7h20, o primeiro jornal tá de volta e você já sabe, né? Segunda-feira é dia do quadro Mexa-se com Saúde, com o médico do esporte e cirurgião cardiovascular, Dr. Rodrigo Gibim. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos. Hoje, uma oportunidade de a gente ter um horário um pouquinho mais estendido. E vamos falar também de um tema um tanto quanto polêmico aí, então, que as pessoas confundem um pouco. Hoje a gente vai falar de má adaptação ao exercício, certo? Na verdade, essa terminologia, ela não existe na literatura formal, mas eu gosto muito de utilizá-la para entender que o não equilíbrio entre os custos em saúde para a prática de um exercício físico de maior intensidade e a necessidade de reposições globais relacionadas a esse exercício de alta intensidade pode gerar desequilíbrios em saúde, tá? Então são síndromes separadas, mas que eu gosto de agrupar em síndromes de má adaptação ao exercício, porque na verdade elas tratam desse desbalanço entre as demandas energéticas ou as demandas em custos em saúde frente a um exercício físico mais intenso, mais robusto, mais com metas de aptidão, e a não adequação às medidas essenciais para que isso haja melhora, haja equilíbrio global e retorno em saúde com a prática do exercício físico. Então vamos começar pelos exemplos, né? Quais são os tipos de má adaptação? Isso, formalmente, né, na literatura médica, por muito tempo foi conhecido como uma particularidade do sexo feminino, né? Atualmente a gente poderia falar que tem um certo sexismo em relação a isso, né? Mas seria a tríade, né? Tríade da mulher atleta. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso, né? E aí também entra um conceito muito perigoso, meio enraizado na sociedade, que a mulher que faz exercício em alta intensidade é habitual ela ter regularidade menstrual, tá? Isso não é verdade. É verdade, eu já ouvi esse mito já. Todo mundo já ouviu que alguma amiga, alguma coisa, ela corre, ela faz não sei o quê, e aí é por isso que não menstrua um mês, não me falta, enfim, ou é menor quantidade. E aí isso é uma ponderação. E a outra coisa é as questões do excesso de treinamento, digamos assim, numa tradução simples, tá? Que a gente vai ver que não é, na verdade, efetivamente um excesso de treinamento, tá? Que é o chamado síndrome do overtraining. Tá? Então essas seriam digamos assim, o que eu englobo nessas síndromes de má adaptação ao exercício. Mas antes de começar a falar delas, também é interessante algo que está no vocabulário das pessoas que praticam exercício físico, principalmente os frequentadores de academia, que é a ideia do catabolismo e do anabolismo, né? Então vamos entender o que é isso, tá? Para partir para esses conceitos mais relacionados a síndromes. Então, o anabolismo e o catabolismo são processos que a gente configura dentro do nosso balanço metabólico, tá? Então, um anabolismo quer dizer que eu uso moléculas simples, adquiridas aí na alimentação, nos processos endógenos do nosso corpo, para construir tecido. E o catabolismo é quando eu pego as moléculas complexas desses tecidos, quebro em moléculas mais simples, e aí eu, entre aspas, perco o tecido. Tá? Então, na ideia de, por exemplo, músculo, que a gente está lidando diretamente com o exercício, o anabolismo é ganhar massa muscular. Isso vai acontecer a partir de aminoácidos, né, que são as pequenas partículas, pequenas moléculas que compõem as proteínas, né? Então as proteínas de origem animal, de origem vegetal, do whey protein, enfim. Isso na nossa digestão, isso é quebrado em aminoácidos, isso é reconstruído e com o estímulo do exercício físico, isso é transformado em proteína muscular, que faz o músculo crescer, tá? O catabolismo é o processo inverso. Eu pego a proteína muscular por alguma situação, por exemplo, uma internação em UTI, alguma coisa assim, ou uma não alimentação forçada, alguma situação, um pós-operatório, alguma coisa do tipo, e eu quebro essa molécula mais complexa, a proteína muscular, em aminoácidos para gerar energia para outros tecidos, tá? Então, frente a isso, o que já dá para a gente entender? Que eu preciso ter uma demanda nutricional relacionada ao exercício físico para atender esses processos de construção de tecidos ou anabolismo, né? E eu preciso ter um estímulo adequado de exercício físico.
que não quer dizer só um modelo de exercício físico. Por exemplo, a gente já falou bastante que a musculação faz ajudar nessa construção da massa muscular, tá? Mas não é só o exercício. Eu preciso de uma ponderação em relação ao estímulo e à reparação. Quer dizer, todo tecido precisa de um período, entre aspas, regenerativo. De descanso. De descanso, tá? Então, nesse conceito, a gente começa a entrar nas síndromes, né? E aí começa a entrar essa ideia do overtraining. O que seria o overtraining? Seria quando o exercício também, como a gente já falou em outros encontros, ele gera desconforto. Esse é o pressuposto, né? E esse desconforto com a repetição do processo exercício físico, estímulo exercício físico único, ou seja, quando a gente coloca isso numa evolução para um processo de treinamento, vai ficando cada vez menos desconfortável, porque o nosso organismo se adapta, né? Ele vai gerando processos que fica menos oneroso o custo do exercício físico e você fica mais tolerável, né? Para melhorar o seu fator de aptidão, por exemplo, para você continuar ganhando massa muscular com o exercício, para você continuar melhorando o seu pace na corrida, sua velocidade no ciclismo com o exercício, você precisa de um princípio do treinamento que a gente chama de sobrecarga. Ou seja, você vai ter que aumentar a carga, né? Progressivamente para ir quebrando essas adaptações do organismo, tá? Então, a gente tem esse conceito que precisa de uma sobrecarga, certo? O que acontece? Essa sobrecarga sempre é catabólica. Então, o momento exercício físico, ele nunca diretamente gera o anabolismo. Ele gera catabolismo. Você está consumindo aquele tecido para que ele gere energia durante o esforço. Certo. Consequentemente, eu só vou ter o anabolismo num período pós essa sobrecarga que a gente chama de supercompensação. E isso só vai acontecer com descanso e com uma nutrição adequada. E o overtraining, então, o principal sintoma seria esse? Ou tem outros sintomas, outros sinais também para o atleta? Então, o que a gente vai pensar nessa síndrome do overtraining? Como eu preciso da sobrecarga, existe um outro termo em inglês que tangencia o que seria o normal dessa sobrecarga e o que seria já tendendo a um patológico dessa sobrecarga, que a gente chama de overreaching, tá? Então, um overreaching, ele é super desejado para ter essa ideia da sobrecarga e a supercompensação. Quer dizer, você tem a quebra, você tem o processo anabólico e aí você tem a progressão, né, de um fator de aptidão. Você tem a progressão dessas adaptações, né? Você continua evoluindo. Se eu tenho alguma barreira nesse processo, eu não vou ter evolução e eu começo a involução. Essa involução é refletida em que na saúde do atleta? Primeira coisa, queda de performance. Então, dor muscular tardia, não tem uma recuperação completa, não consegue ter evolução, apesar de eventualmente tolerar essa sobrecarga, mas fica naquela mesmice, uma estagnação em resultados, né? Isso é um custo em performance esportiva. Mas o global reflete muito em custos em saúde. Falta de concentração para as outras atividades. A imunologia também. Alterações imunológicas, né? E isso era muito focado nessa questão do overtraining, né? Principalmente num desbalanço hormonal que isso poderia gerar. Então, o exercício ficaria muito estressor, e aí também existe uma coisa meio mítica aí, né? Nossa, o cara tem o cortisol alto, porque ele tem esse estresse com o exercício físico, e esse cortisol faz ele catabolizar. Não é tão assim que acontecem as coisas, mas realmente uns picos de cortisol, eles vão contrários aos hormônios anabólicos. O cortisol é altamente catabólico, tá? Mas ele precisa ficar permanentemente elevado. Então, um estresse contínuo com o exercício físico, isso poderia gerar um desbalanço. Num exemplo prático do esporte, no alto rendimento. Vamos supor uma semana competitiva, por exemplo, Olimpíada, tá? Claro, da natação, que tem provas ali a cada 2 dias, ele tem provas intensas, né? Talvez ele não tenha o descanso necessário, porque é um período restrito à Olimpíada. Esse cara vai ter pode ter esse problema no final do período competitivo. Mas ele, né, um atleta olímpico, ele é muito além da curva. Mas o cidadão comum dificilmente vai ter esse tipo de situação, tá? Fora dessa questão do exercício, do propriamente relacionado ao exercício, ao processo do treinamento, dentro do overtraining entram 2 outros conceitos, que é de carga interna, que são aquelas coisas próprias do indivíduo, e de carga externa, que muitas vezes a gente não considera relacionada à prática do exercício, tá? Relação da pessoa com o treinador, relação do solo em que ela treina. Quer dizer,
por exemplo, o cara pratica corrida e é um terreno totalmente irregular, ou uma rua toda esburacada. Como você falou, de ir pelo cantinho da rua. Isso, exatamente, essa simetria de terreno que pode gerar uma sobrecarga de joelho, de alguns desequilíbrios musculares. O tipo de calçado, né? O cara insiste num tênis novo lá porque ouviu dizer que é bom, enfim, eu comprei, é bonito, é uma tecnologia nova de amortecimento, insiste em usar aquele tênis, apesar de gerar um certo desconforto. Então, essas são cargas externas. E fora, ainda assim, por exemplo, isso é muito importante, como a gente também já falou nessa questão da prática do exercício físico em crianças, adolescentes e tal, né? Coisas que a gente às vezes não pondera muito em relação, né, à dinâmica dos pais em relação a essa prática de exercício, o desenvolvimento do colega e tal, é a relação, particularmente do adolescente. Isso ficou claro também nas Olimpíadas, né, com a Simone Biles e tal, da relação do atleta, ou do praticante de exercício físico com o treinador. Isso pode ser um estressor bastante importante, né? Uma sobrecarga psicológica que vai refletir nessa não recuperação completa. E a outra coisa são questões sociais, né? Então, a gente vê grandes assimetrias no futebol, particularmente nesse futebol de base, né? Que a criança e adolescente começa nas escolinhas dos clubes, em que tem aquela criança que é o boleirinho, diferenciado, com uma família com poder aquisitivo bacana, que a família está insistindo na prática de futebol porque a criança gosta, e tem aquele que vê como meio de subsistência, né? E não come, não dorme, né? E isso, de uma certa forma, pode instabilizar o meio também, por questões sociais. Não só daquele indivíduo, mas também globalmente ali, porque né, acaba também gerando essa hiperdemanda psicológica na criança, né? Vendo essa desproporção social mesmo, logo num período de formação de caráter, assim. Tá? Interfere em tudo, realmente. E isso acaba interferindo em tudo. Então, em relação ao overtraining, são essas questões que a gente leva de mais significância, e é muito difícil de separar isso, como eu falei, que a sobrecarga, para ter a supercompensação, precisa das questões relacionadas à dieta e repouso, né? Então é muito difícil de separar dessa outra questão, que é a tríade. Hoje a gente não fala mais em tríade da mulher atleta. É tríade do atleta agora. Tríade do atleta. Por que na mulher isso ganhou grande repercussão? Né? Porque na mulher isso é muito visível. Né? Então, quais são esses componentes da tríade? Né? São irregularidades menstruais, que podem ir desde redução do fluxo menstrual, né, que seria a oligomenorreia, até a parada do fluxo menstrual, a menorreia. Isso dá uma denotação de gravidade, de piora do quadro, de intensidade do quadro. Né? Uma deficiência na reposição das energias, quer dizer, então isso também dá uma ideia de que modalidades seriam mais de risco, digamos assim. Particularmente aquelas que têm um apelo mais estético, que expõe o corpo, que usa colã, que tem que bater peso, né? Ou que, por exemplo, a própria modalidade tem um apelo mais gravitacional, em que estar um pouquinho mais pesado pode piorar a performance. Por exemplo, corrida, ciclismo. A ginástica artística. Ginástica artística total, né? E até por conta disso também. Colã, exposição do corpo, né? Então, a patinação no gelo artística também? Também. São todas modalidades que a gente fica já com o cabelo em pé ali por essa possibilidade. Caramba. Né? Porque tem a questão de performance e tem a questão estética envolvida. Né? E então tem a irregularidade menstrual, essa deficiência energética relacionada particularmente a uma questão não só de performance, mas também com a exteriorização do que seria o estético, né? Para a prática midiática ali do exercício físico, porque está expondo o corpo. Mas também mexendo com essa parte da menstruação, se o fluxo da mulher for muito intenso, ela fica mais sem energia mesmo, né? Não necessariamente. Aí precisa ver se existe repercussão hematológica ou não, né? Aí precisa ver, por isso que nessa prática de exercício de uma maior intensidade, com algumas metas, que não é só o exercício, digamos assim, com um cunho mais recreacional, eu preciso de ter exames laboratoriais para a questão de segurança. Então eu preciso saber se ela tem anemia ou não, né? Se é uma proporção de fluxo menstrual que gere alguma alteração hematológica ou não, né?
Mas senão não seria interfere. uma questão. E a outra coisa, que com outro componente da tríade, seria a alteração do metabolismo do osso, né? Que pode ir desde uma osteopenia até os quadros mais graves de osteoporose, né? Então fala, nossa, mas osteoporose em mulher jovem praticante de exercício físico? Sim, por deficiência energética, né? Então, se eu não estou recebendo a quantidade de energia que eu preciso para aquela demanda de exercício físico, de algum lugar eu tenho que tirar energia. E aí vai saindo do músculo e do osso. Aí funde com overtraining e aí gera esse processo também de catabolismo ósseo, né? Então, e também essa da mesma questão ideia. do osso, então, pode afetar qualquer atleta, então, não só as mulheres. Pode. Até porque uma das coisas que a gente acaba fazendo, o diagnóstico ou da tríade ou do overtraining, além da frequência de lesões aumentadas, lesões musculares, são aquelas fraturas totalmente atípicas. Fraturas por estresse, fraturas patológicas, que não era para acontecer, tá? Então a gente tem, por exemplo, isso pode ser um fator de, por exemplo, na questão do overtraining, de sobrecarga, né, de carga externa, por exemplo, pisada, calçado, terreno, como eu já falei, mas pode ser uma questão metabólica. Então, uma mulher praticante de exercício físico que tem uma fratura, por exemplo, da tíbia, do osso longo da perna, né, esse osso duro perto do joelho, é de se desconfiar. A gente tem que rastrear ela inteira, por mais que ela refira ou tenha orientação que a demanda energética dela esteja adequada, tá? Então, são contas que a gente tem que fazer da quantidade de energia pela massa livre de gordura, né? Para saber essa proporção de equilíbrio, mas eu tenho que rastrear isso obrigatoriamente para entender se é uma questão de sobrecarga, porque aí eu vou corrigir o fator de sobrecarga, por exemplo, a pisada, ou se eu preciso interferir diretamente nessa parte nutricional. Lembrando que uma vez diagnosticada, uma das medidas é tirar do exercício físico, dependendo da gravidade da situação. Só diminuir não seria o caso de Talvez nessas fases. ajudar? É tudo evolutivo, Tá. né? Tanto a quantidade de deficiência energética que existe, quanto essas alterações do fluxo menstrual, por exemplo, que na verdade são alterações hormonais, né? Particularmente dos hormônios anabólicos e dos hormônios sexuais, e essas alterações ósseas. Quando eu tenho alteração óssea grave, não tem como manter o atleta em exercício, não tem como reduzir a carga, eu tenho tudo que uma tirar. questão de saber em qual Em estágio qual que estágio que tá, por isso que demanda rastreio, né? Entendi. O que começou a ficar muito claro? Que essas alterações não eram exclusivas das mulheres, né? Então hoje, por isso que hoje se fala na questão da tríade do atleta. No homem, é um pouco mais difícil diagnosticar porque ele não tem fluxo menstrual, tá? Não é tão fácil de ver isso, né? Exatamente. E como que seria esse reflexo no homem? Seria relacionado a questões de desempenho sexual, disfunção sexual masculina, relacionada a uma alta intensidade de exercício físico, tá? E aí, isso realmente existe, né? Uma insuficiência de função ali da hipófise, né? Do controle central dos hormônios sexuais e dos testículos na produção dos hormônios sexuais, particularmente da testosterona, relacionada a não receber energia e ter um exercício de alta demanda, tá? Mas as tríades ainda eram vistas como limitadas, tanto do homem quanto da mulher atleta. Como coisas separadas, diferentes. Não, isso se fundiu na tríade do atleta, Tá. mas ainda era limitado em custos em saúde. Quer dizer, pô, será que é uma questão só osteomuscular e só de hormônios anabólicos sexuais envolvidas com essa deficiência energética? E aí ampliou-se mais ainda o conceito. Hoje a gente fala num conceito de deficiência energética relativa no esporte, que é a RED Syndrome, tá? Do inglês, né? Relative Energy Deficiency em esportes. E aí também entra um conceito de que isso não necessariamente está relacionado com o alto rendimento. Pode ser no praticante de exercício físico regular, né? E aí é que a gente começa a ponderar mais essas questões imunológicas, mais as questões de estado de humor, mais aquelas questões de saúde gastrointestinal, saúde urinária, né? Saúde endócrino-metabólica, outras questões psicossociais, alterações do sono. Tá tudo no custo em saúde que um exercício mal ponderado em termos de frequência, intensidade, de as variáveis do exercício, de carga de trabalho com o exercício, carga de treinamento, né? E o quanto de energia que esse sujeito está repondo por essa carga de treinamento,
pode comprometer a funcionalidade dos órgãos e sistemas desse indivíduo. Tá? E aí entra essa importância de que eu tenho meta com exercício físico, eu preciso de acompanhamento nutricional. Tá? Então não é só um treino planilhado, não é só... É bonito, né? Eu faço uma planilha de corrida, eu tenho uma planilha para o meu treino de bike. Tá? E quem faz seu acompanhamento nutricional? Não, eu como ali o pré-treino, pós-treino que eu ouvi e tal. Não. Isso é pesado. Em custos em saúde. Na quinta-feira da semana passada, inclusive, a gente tem um quadro aqui, Alimentação Saudável, com a nutricionista Karen Kaori, e ela trouxe, inclusive, um nutricionista do esporte. Isso. Né? Nutrição para esporte, especificamente. Isso é algo relativamente novo na nutrição. A nutrição, efetivamente, como área da saúde, é relativamente nova, né? Como curso, né? Efetivamente curso superior, né? Antes era... Todo mundo metia um bedelho um pouquinho, ninguém entendia nada, mas ia fazendo essas ponderações. E depois começou muito com a ideia da nutrição clínica, né? Nutrição para algumas doenças específicas, dentro do contexto do conceito mais de terapia nutricional. E começou como uma coisa, digamos assim, supérflua, tido como talvez um excesso, essa questão da nutrição esportiva, mas é algo fundamental dentro da prática esportiva moderna, tá? Por conta desses desequilíbrios que podem acontecer frente a uma oferta inadequada, né? E não é só não atingir a meta, né? Muita gente entende que talvez fazer um aporte nutricional adequado seja ter um aplicativo no celular e bater a meta do que o pessoal chama aí também nos praticantes de exercício físico mais regular ou nos frequentadores de academia, de bater a meta dos macronutrientes, né? Que é a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína e quantidade de gordura que tem que ter na dieta. Né? Isso é absolutamente insuficiente numa prática regular, de uma intensidade maior de exercício físico, com compromisso de resultado. Quer dizer, a gente tem um monte de sais, de micronutrientes envolvidos, né? Tem uma questão mais específica, que é o time nutrition, quer dizer, como eu relaciono a minha intervenção nutricional com o horário do exercício físico que eu vou fazer, qual seria o tempo adequado para minha refeição pré-treino, para minha refeição pós-treino, o que eu preciso ter de componente desse prato no pós-treino para repor energia, como é a minha refeição pré-sono, né? Como é o meu desjejum, faço exercício em jejum ou não faço em jejum. Mas qual que é o grande erro global da população, além de só pensar nos aplicativos, nos macronutrientes? Existe nas coordenadorias, digamos assim, de nutrição esportiva ao longo do mundo, existe uma referência muito grande, que é o Departamento de Esportes do Ministério de Esportes da Austrália. Tá? Tem uma grande cientista lá em nutrição, entende muito de proteína, entende muito de nutrição esportiva, que ela bolou lá para a intervenção dos atletas na Austrália uma pirâmide do que seria o adequado para intervenção nutricional no esporte. Isso se transpõe para a população em geral, né? Boa parte da pressão que a gente existe, da indústria de suplemento, né, dos treinadores, dos conceitos de que eu preciso suplemento para ter algum ganho, enfim, né? Todo esse apelo comercial que existe com a indústria de suplementação, de recursos outros que possam gerar ganhos, enfim, medicamentos ou necessidade de, olha, sua alimentação pode ser inadequada. A gente vê um monte de programa de televisão falando isso. Sua alimentação pode ser inadequada, então toma esse comprimido aqui porque tem a proteína extraída da planta XYZ, né? Os ômega 3 da vida. Isso, então, como se tudo fosse adequado para todo mundo, né? Então, cria-se um conceito de que a pessoa começa a praticar exercício físico, ela precisa dessa suplementação. E aí é o começo do fim, né? É a inversão da pirâmide, tá? Então, o que seria o adequado? É o que a gente fala para qualquer coisa. Primeira coisa, aprenda a comer, né? Uma alimentação balanceada, diversificada, prato colorido, aquela coisa que todo nutricionista fala. Coma adequadamente. Segunda coisa, aprenda a distribuir sua alimentação ao longo do dia de acordo com as suas necessidades. Terceira coisa, viu engessamento? Considere a intervenção nutricional para aprender ainda num conceito da alimentação. Que alimento selecionar? Qual a relação direta com o horário do exercício físico?
E a última coisa que seria o pico da pirâmide, a suplementação. E o que a gente vê é uma inversão completa disso, né? O cara toma whey e creatina e come tudo errado, come o que quer. Então existe um ponto em que menos comida e mais treino pode ser perigoso, inclusive. Com certeza, com certeza. Então a gente tem que considerar, primeira coisa, também já falamos isso em programas anteriores. Num processo que eu tô cogitando um emagrecimento necessário, que a pessoa tenha um grau efetivamente de obesidade de grau 2, grau 3, obesidade está gerando custos em saúde. Ela tem bastante reserva de gordura, tá? Então ela tolera o exercício com uma restrição energética, uma restrição de calorias, bastante tempo sem perder massa muscular. Não é a realidade daquele sujeito que já é magro, tá? Então, muito paciente chega e fala, nossa, eu vou baixar um pouquinho o peso para a prova e eu perco massa magra. Sim, perde. Se o cara já se mantém num baixo percentual de gordura, porque a característica individual dele, genética, porque ele já faz uma ponderação alimentar, se ele precisa bater peso, ele vai perder massa magra junto com a gordura. Por mais que ele tenha o estímulo do exercício físico e por mais que tenha um certo grau de balanceamento. É muito difícil de segurar a massa muscular com baixo percentual de gordura. Agora, com alto percentual de gordura, tem muita lenha para queimar. Né? E ainda assim, depois de um processo de perda inicial, a gente precisa rever esse paciente constantemente para saber se a quantidade de gordura que ele está perdendo também não começa a ter um componente de perda de massa muscular. E aí a gente vai ter que rediscutir toda a abordagem a ser feita para manter o processo de perda seletiva, digamos assim, de gordura. Né? Então, são ponderações que dependem de características individuais, que dependem da composição corporal, ou seja, quanto de gordura e quanto de massa muscular o sujeito tem no começo da intervenção, né, para saber o quão restritivo pode ser a dieta e por quanto tempo eu vou conseguir manter uma restrição alimentar sem prejudicar a performance e, mais criticamente ainda, sem prejudicar a saúde desse indivíduo. Né? Perfeito. Agora são 7h47, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos aqui com o quadro Mexa-se com Saúde, com o Dr. Rodrigo Gibim. Prefere FM 7h49, quase 50 aqui. Nós continuamos com o nosso bate-papo com o Dr. Rodrigo Gibim, no quadro Mexa-se com Saúde. Hoje nós estamos falando sobre má adaptação ao exercício. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você falou da importância do médico, de acompanhamento médico, né? Mas qual é o tempo ideal, a periodicidade para avaliar essa pessoa, esse paciente, e até que tipo de exames, que check-up deve ser feito para isso? Então, isso é muito individual em termos de periodicidade, né? Eu não gosto muito de engessar, até porque depende de eventualmente ter uma alteração ou não, iniciar uma queixa específica ou não a ser investigada, tá? Mas vamos colocar numa situação aí que eu recebi agora frequentemente. Um pai preocupado, tá, com o filho também é futebol, né, e tal, e ele começou também com um processo de treinamento em academia e ele teve uma alteração específica de um exame laboratorial, tá, que aí também para os frequentadores de academia e para os praticantes de exercício físico também existem alguns mitos relacionados a esse exame, dá pra gente falar dele, que é o CPK, tá? CPK é uma enzima que a gente tem dentro da musculatura, chama creatinofosfoquinase, tá? Ele faz parte dessa, digamos assim, desse balanço energético do músculo, que usa ali a creatina, por isso que existe a suplementação da creatina para o desempenho muscular, né? E trabalha nesse processo aí, digamos assim, do equilíbrio energético da musculatura em contração, tá? E ele é um marcador pra gente, em algum momento, de intensidade adequada do exercício. Ou seja, um exercício bom, como eu falei, ele gera catabolismo, né? Então, consequentemente, eu espero um certo grau de aumento desse valor de CPK, tá? Esse aumento não pode ser muito excessivo. Se ele for muito excessivo, tem alguma coisa esquisita, tá? Possivelmente, algum desequilíbrio em relação ao descanso ou em relação ao aporte nutricional. Qual o problema da perpetuação desses valores elevados, além de um dano muscular ou da queda de performance, né? Alguma coisa... Vamos supor que tenha efetivamente ou uma doença muscular relacionada, ou que tenha esse déficit energético, ou que esteja num processo de overtraining, acontecendo valores progressivos desse CPK. Tá?
existe um certo limiar de filtrabilidade dessa lesão muscular, digamos assim. E existem valores que também são individuais, mas que alguns chamam a atenção, que podem gerar sobrecarga renal. Tá? E aí entra numa situação que é como se a pessoa urinasse músculo. Tá? É que a gente chama de mioglobinúria. É um xixi que é um xixi corzinha de Coca-Cola. Tá? Nossa. Porque é músculo mesmo sendo perdido. O que acontece? A perda dessa mioglobina, desse pigmento que carrega o oxigênio para dentro do músculo, mantém o oxigênio dentro do músculo para fazer os processos musculares, tá? Que a gente não dosa no exame a mioglobina, a gente dosa o CPK para medir essa lesão muscular. Ele é extremamente tóxico para o rim porque ele não é filtrado no rim, ele deposita no rim e machuca o rim. Então o sujeito pode entrar em insuficiência renal aguda, tá? Subir, por exemplo, potássio, que não é filtrado, entrar numa arritmia cardíaca e morrer. Tá? E isso tem a ver, né, com um quadro que a gente chama de rabdomiólise, que também tem sido falado mais frequentemente relacionado ao exercício físico, em algumas provas de mais alta intensidade que o sujeito tem ali um mal súbito agudamente. Tá? Particularmente competições de crossfit, foi reportado mais recentemente, em algumas corridas. Tá? Você dosa o CPK do sujeito, o valor de referência para a maioria dos exames laboratoriais é entre 500 e 800. Tá? Nesses indivíduos que têm geralmente essa questão renal relacionada com essa lesão muscular, isso a gente vê valores acima de 10 mil, 15 mil, até 30 mil, 40 mil. Tá? Então, quanto maior essa proporção desse CPK, maior é o risco de lesão renal. Então, pegar isso em evolução, certo? Pegar esse momento em que ele está tendo valores desproporcionais dessa enzima frente a um processo de treinamento, mas não está manifestando nada diretamente ali na saúde, é o momento de intervir. Esse é o momento adequado. Não preciso tirar esse indivíduo do exercício propriamente dito. Como foi essa criança que eu peguei. Passou no cardiologista, o cardiologista olhou, repetiu o exame, manteve alterado. Pelo amor de Deus, para de treinar. E procura um médico do esporte. Né? Então, essa é uma questão que eu preciso de uma periodicidade mais próxima de retorno para avaliar e para tentar chegar no qual é o fator de agressão, né, que esse músculo está sofrendo em relação a uma adaptação ao exercício. Tá? Agora, para um indivíduo rígido, saudável, que não tem questões próprias relacionadas ao exercício, não tem queixas específicas só para uma melhora de performance, isso é muito mais tranquilo, né? Eu preciso de um momento inicial de avaliação com vários exames, particularmente das questões hematológicas, metabólicas, hormonais, né? Então, para entender qual é esse balanço nutricional desse sujeito, tá? Completamente diferente também de que algumas pessoas que confundem, né? Nessa ideia da medicina esportiva, qual é o grande problema? O exercício como meio de saúde, né, na sociedade atual, ele é bem visto por várias especialidades médicas, talvez pela maioria. Né? E isso faz com que outras, digamos assim, especialidades ou pseudo ou subespecialidades que usam do bem-estar, da qualidade de vida, o exercício físico como meio de intervenção, sejam vistas como médico do esporte. Tá? Então veja, medicina esportiva não é medicina integrativa, não é medicina ortomolecular, não é nada disso. Tá? Lembrando que medicina integrativa e medicina ortomolecular não são áreas reconhecidas pelas sociedades médicas, tá? Inclusive pela Associação Médica Brasileira, pelo CFM, como especialidade médica. Tá? E a medicina esportiva é uma das especialidades médicas mais antigas que existem. Né? Então essa coisa de pedir um monte de vitamina, um monte de selênio, molibdênio, sabe? Essas coisas virou um pacote de solicitação de exames pelo médico que ele não sabe nem interpretar o resultado, porque não é do nosso dia a dia de avaliação, por exemplo, com dosagem da vitamina A. Se eu não tenho uma queixa específica, que eu pense em alguma alteração da vitamina, não tem por que eu pedir. Sim. Certo? Então, esse excesso de rastreio não é nada que deva ser feito no praticante de exercício físico. Né? Que também é um conceito que a população tem, por isso que é importante esclarecer isso. Ah, eu tô ruim, tô me sentindo cansado, deve estar me faltando alguma vitamina. Né? A primeira coisa que eu falo é, você come bem? Come verdura, come carne, come arroz, feijão, então não tá te faltando vitamina nenhuma. Não existe, deficiência de vitaminas são situações específicas.
Óbvio que algumas vitaminas que tenham ação muscular, essas a gente tem que rastrear e essas podem ter alterações, particularmente a B12 e particularmente a vitamina D. Quer dizer, isso, né? A gente não tem exposição solar, né? A gente fica todo coberto com a área de síntese de vitamina D. A nossa via gastrointestinal não é tão eficiente nos processos de transformação da vitamina D. Então pode ter uma deficiência de vitamina D, né, que é crítico no praticante de exercício físico, porque a gente vê a vitamina D como um pró-hormônio, tanto para as ações musculares, para o metabolismo do osso, porque tem a ver com a questão da absorção do cálcio, e tanto para a saúde hormonal também. Né? Então é um ponto crítico a vitamina D. E a B12, ela é, digamos assim, um marcador de saúde global, de reservas. Existem as situações específicas do sujeito que tem lá uma gastrite, que tem alguma alteração gastrointestinal que absorve menos, mas tem aquelas situações que pós um insulto, a B12 cai demais. Ela é consumida muito rápido por células imunológicas, por células que têm alta replicação. Tá? Então eu preciso fazer uma monitorização da B12, porque também tem a ver com processos de reparo muscular. Tirando essas vitaminas, é tudo excesso. Tá? O sujeito come fruta, verdura, não vai ter deficiência de vitamina C. A gente falava em deficiência de vitamina C, escorbuto lá que a gente aprendia na escola, que o sujeito perdia os dentes e tal. O cara ficava viajando 6 meses de navio sem comer nada, né? Então é isso que gera deficiência. Não porque ele pratica exercício físico. Então entra nessas piras aí de excesso de coleta de exame que não presta pra nada. Essa que é a realidade. Então o que a gente precisa é de um perfil hematológico, um hemograma. A gente precisa de um perfil metabólico, saber como está o colesterol, a glicemia de jejum, como que é a insulina desse indivíduo, se ele tem respostas proporcionais ou não, como que é a saúde hormonal, que também, né, não é um rastreio hormonal profundo, né, uma tangente, são exames de triagem, né, para saber como está, por exemplo, a tireoide, né, os reguladores, os hormônios sexuais, né, em algumas situações, mas no praticante de exercício físico, como tem essa questão energético-metabólica que tem interferindo na saúde endócrino-metabólica, pode ser uma questão interessante, né? E basicamente isso. E óbvio, eu preciso de todos os pacientes, eu preciso de uma avaliação de composição corporal, e como eu vou saber a energia, se está adequada ou não, de acordo com a proporção de gordura e de massa livre de gordura, eu preciso ter um meio de avaliação de composição corporal. A gente pode usar as pregas cutâneas, né? Usar um aparelhinho que chama plicômetro, que mais popularmente é conhecido como adipômetro, né? Que é uma pincinha que a gente vai pegando as pregas ao longo e a gente consegue, com fórmulas, chegar numa composição corporal. E a evolução, não vou falar evolução, né? É um método diferente, é um método adaptado que é a bioimpedância, né? A bioimpedância ela pode ter uma ampla variedade de acordo com a qualidade do aparelho, tá? Então, muitos aparelhos são inadequados para dar com precisão. Eles podem me dar a ideia de evolução, de monitorização, tá? Mas eles não podem não ser tão precisos nessa quantificação de massa livre de gordura e massa gorda, de gordura propriamente dita. Perfeito. Bom, a gente volta àquela máxima, né? Vai praticar exercício com regularidade, procure profissionais que possam te amparar e te auxiliar para que não seja autodestrutivo. Perfeito. E aí entra numa situação interessante que a gente já comentou também, que é tão amplo essa abordagem nutricional, abordagem médica, abordagem relacionada à carga de treinamento, que é muito simplista a gente achar que uma figura única, né? Um cara, sou detentor do saber, vou resolver a situação toda. Por isso, muito cuidado com a ideia do coach. Sim. O cara que resolve tudo, né? Vê seu exame laboratorial, passa sua estratégia nutricional e passa seu treinamento. Se ele tem as formações, ok. Mas se ele não tem as formações, desconfie, né? A gama, a amplitude de conhecimento é muito grande para simplificar numa abordagem única de intervenção e isso refletir efetivamente em resultado com saúde. Perfeito. Muito obrigada por mais um quadro Mexa-se com Saúde, doutor. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Espero ter dado aí algumas realidades duras de ouvir, mas que geram uma repercussão boa em saúde aí no contexto da prática do exercício físico. Boa. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.